O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a defender a atual política de juros e endureceu o tom durante uma audiência no Congresso Nacional. A reportagem de Brasília, Bruno Pinheiro. Não é verdade que o Brasil estoure a meta com mais frequência que outros países. Está bem dentro de uma média. Esse foi o tom do encontro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com os senadores nesta terça-feira. Alvo de várias críticas do governo Lula, Roberto Campos Neto aceitou o convite da Comissão de Assuntos Econômicos para explicar o motivo da alta na taxa de juros. O senador Cid Gomes usou até um quadro e giz para aumentar as críticas à taxa Selic. Histórica de 4,5% para atracar uma inflação de 6,5%. Para Roberto Campos Neto, a taxa básica de juros não pode ser reduzida se o governo não respeitar a regra fiscal. O Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. Se não tivesse feito, o que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito esse movimento? O Banco Central chegou no ano de eleição e falou, não vou parar de subir os juros, mesmo entendendo que era necessário. Bom, se isso fosse feito, a gente teria tido uma inflação de 10% ao invés de 5,8%. E aí, hoje, para a gente controlar a inflação e a expectativa do ano que vem, que seria muito mais alta do que os 10%, a gente teria que estar com juros de 18,75%. A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. E quando o Banco Central aumenta os juros, o objetivo é segurar a demanda aquecida, o que se reflete nos preços. O problema de ter um pouquinho mais de inflação é que um pouquinho mais de inflação acaba virando muito mais inflação. E os mecanismos de indexação no Brasil são muito presentes. E tem vários estudos que mostram, inclusive outro dia tinha um artigo no jornal mostrando que acima de 4,5% e 5%, a inflação começa a indexar rápida. E a gente vê aqui o caso da Argentina, que é um caso onde a inflação saiu de controle e quem sente mais com a inflação é quem é o mais pobre, porque ele não tem a renda protegida. Os juros mais altos encarecem o crédito e assim ajudam a conter a atividade econômica e com menos dinheiro em circulação. Atualmente o índice é de 13,75 ao ano e a meta da inflação estabelecida pelo Banco Central para 2023 é 3,25%. Bom, de volta aqui aos estúdios, Alan Gani, nosso comentarista de economia. Bom, muitas falas, claro, que já eram esperadas, né? Ele voltou a destacar que ninguém gosta de subir os juros, mas não se reduz juros na marra, como muitas vezes o governo vem pressionando. O que você achou das falas do presidente do Banco Central ontem, Alan? Tiago, as falas foram corretas e existem aí duas falácias. A primeira é que ele tem um poder absoluto, que ele é um autocrata ali no Banco Central, capaz de reduzir a taxa de juros para o nível que ele quiser. Não é bem assim. Por quê? Porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele é composto por 8 diretores mais o presidente do Banco Central, portanto, precisa-se de 9 votos. Ele não decide a taxa Selic sozinho. E fica toda essa pressão, todo esse holofote em cima dele. Segundo ponto bastante importante, a redução da taxa Selic não é garantia nenhuma de que o crédito lá na ponta, pessoa física, pessoa jurídica ou as taxas dos títulos públicos do governo vão cair na mesma magnitude. A taxa Selic explica um pedaço da história. Aliás, isso aconteceu no governo Dilma. A taxa Selic caiu, mas a taxa lá na ponta não caía, Tiago. Verdade. E ele tentou amenizar o impacto com Lula, né? Dizendo que o presidente tem direito de fazer as críticas. Ele tentou amenizar a questão política, não é? Exatamente, né? Todo mundo tem direito de criticar a taxa de juros e a taxa de juros, ela é realmente alta, mas tem um porquê. Por que essa taxa de juros é elevada? Ela é elevada porque a inflação ela ainda não está totalmente sob controle, ela gira na casa de 6%, as projeções, existe uma desancoragem das expectativas e tem uma grande incerteza fiscal em relação ao arcabouço fiscal, como é que ele vai sair do Congresso Nacional. Por isso que o Banco Central ele tem que ser estritamente cauteloso aí nos movimentos da taxa de juros.